Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem? Não é o Ninja que está falando com vocês, é o professor Sérgio. Vamos à nossa aula agora, dia 1º de julho, com o título Depois de Cercar, tá? Então aqui é o professor Sérgio, só estou colocando essa coisa toda porque está um frio danado aqui hoje, gente, nossa senhora. Vamos colocar essa touca aqui, fica um pouco melhor. Tá muito frio hoje, 4 graus, mas vamos à nossa aula. A habilidade nossa, a gente está falando sobre territórios, fronteiras e vazios nas sociedades contemporâneas, na política, estados, né? Na legislação e também na cultura, ok? Na aula passada nós falamos sobre território, né? Qual é a definição de território? A definição de território é um espaço delimitado de área, tá? Onde existe uma relação de posse ou propriedade, seja animal ou humana. Essa é a definição, tá? Tanto na geografia como também na sociologia. Vamos citar dois autores aqui, Cláudio Rafestin, que fala que o território não é só apenas delimitar a área, né? Mas também é necessário estabelecer uma relação de poder, tá? E aí você se apropria dessa área. Então você cerca aquela área, cerca aquele terreno, e aí você também tem que proteger aquele terreno, né? Então você coloca cachorros, às vezes num terreno, numa chácara, num sítio, né? Gansos, ou até fiquem armados mesmo, né? Para defender e proteger a sua terra, tá? A sua propriedade privada. Robert Sack, o outro geógrafo, vai falar sobre o conceito de território, uma noção separada, né? Diferente do Estado, tá? E aí ele analisa as relações de territorialidade, né? O que vem a ser essa palavra territorialidade? Ele está querendo dizer que, além de delimitar a terra, né, o espaço lá, onde vai ter aquele território, tá? Você tem também as relações de poder que não precisam ser conflituosas, né? Ou seja, em uma guerra, um conflito para lutar, né, para aquelas posses de terras lá, como os movimentos sociais dos sem terras, né, o MST, por exemplo, né? Mas assim, ter uma questão de relações de poder, de diplomacia, né, de acordo, de pactos. Na história a gente estuda isso, né, o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, aqui no Brasil, né, entre a Espanha, a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, metade do Brasil aí ficou para a Espanha, né, que é a região norte e centro-oeste, e a região nordeste, sudeste e sul ficou para Portugal, as colônias portuguesas, tá? Então, são tratados, são acordos que definem quem que vai ficar com qual parte da terra aí, tá? Então, essas duas definições. Já nós falamos sobre o Estado. Anthony Giddens vai falar que o Estado é um mecanismo político, né, amparado pelas instituições sociais, tá? Servidores públicos, né, instituições também governamentais. E tem a definição também de Estado-nação que ele colocou, tá? Que aí fala que é um tipo de Estado específico no mundo moderno, que caracteriza aí a questão da massa da população como cidadãos, né, pertencentes a esse território, tá? E o Estado, a função do Estado é administrar o Estado, né? Pode mudar de tempos em tempos, de governos em governos, tá? E o Estado é composto pelo governo e outras instituições. É permanente e pode ser unitário, federação e confederação. O que é o unitário? Quando existe um único poder controlando todo o território de uma nação, né? A gente chama de poder, por exemplo, da federação, né? Ou seja, nacional. Tem a federação, é um acordo, uma união entre diferentes territórios que formam um estado que é soberano. Por exemplo, aqui o exemplo, o símbolo do estado de São Paulo, governo de São Paulo, tá? Federação São Paulista. E a confederação, quando estados independentes se unem, mas sem abrir mão de sua soberania. Então tem a união de alguns estados, por exemplo, sei lá, se algum dia puder acontecer. Aqui no Brasil não tem muito isso, talvez em outros países, mas nos Estados Unidos que tem isso, né? Da união de estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e se torna uma confederação, tá bom? Podemos resumir os três regimes de governo em 3 tipos, tá? O regime de governo democrático, o governo autoritário e regime de governo totalitário. Democrático, governo para a maioria das pessoas, né? O governo autoritário, que é um só que manda e governa,
e dita nas ordens, e o totalitário que toma conta de tudo também, tá? Um ditador aí também. Então, segundo Aristóteles, filósofo grego, vai classificar aí, então as formas de governo em legítimos e ilegítimos, ou forma ideal ou degenerada, tá? Tem a monarquia, que é o governo de uma só pessoa, e a forma degenerada dela é a ilegítima, é a tirania, tá? O governo de uma pessoa só que pensa só nele, não no povo. A aristocracia é o governo de poucos, e a forma degenerada dele é a oligarquia, que é a oligarquia, governo da elite, famílias bem-nascidas, tá? Nesse sentido. E democracia, governo de muitos, que é a questão da forma ideal deles, que é governo de muitos, né? Mas a forma degenerada deles é a oclocracia, ou chamamos também de demagogia, né? Fala muito, mas não resolve nada, né? Um pouco parecido com o nosso governo atualmente. Cidadania é um conceito de cidadania que é determinada ordem jurídico-política de um país, de um estado, no qual constitui, define e garante quem é cidadão e que direitos e deveres ele terá em função de série de variáveis, tais como a idade, o estado civil, a condição de sanidade física e mental, o fato de estar ou não em dívida com a justiça penal. Os direitos dos cidadãos e a própria ideia de cidadania não são universais, no sentido de que eles são fixos a uma específica e determinada ordem jurídico-política, tá? Então, cidadania garantir os seus direitos e deveres aí, tá? O que é lei? É a regra necessária, obrigatória, submeter-se à lei, né? Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda ou promulga uma lei, tá? O conjunto desses atos, a ninguém é lícito ignorar a lei. Não cede uma propriedade física verificada de modo preciso, a lei gravidade dos corpos, tá? Obrigação da vida social, leis da honra, da polidez, a autoridade imposta a alguém, a lei do vencedor. Tudo isso é o conceito de lei, tá? Então a lei abrange diversos âmbitos e é vinculada a países e tratados internacionais, tá? No nosso Brasil, a Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem exceção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, e segue as leis seguintes, tá? E aí, as questões aí que as leis no mar, no ar, no espaço e até na Antártida, né? Você tem as leis terrestres, as leis marítimas e as leis no espaço aéreo também, relacionado aí à questão, tá, das coisas aí do nosso país, tá bom? Então, um grande abraço, a nossa aula vai acabar agora